Acompanhar séries audiovisuais é uma febre mundial. Tudo começou com Pinrise Progress, considerada a primeira série televisiva da história. Transmitida ao vivo direto de um teatro em Londres, a produção da BBC estreou em novembro de 1946. Hoje, séries como The Walking Dead, The Big Bang Theory e Um Contra Todos lideram a audiência na TV. Mas apesar do sucesso das séries de TV convencional, um novo tipo de produção conquista cada vez mais adeptos: as séries sob demanda. The Spot, de 1995, é uma das primeiras experiências de série em vídeo sob demanda. Criada por Scott Zachary, a produção norte-americana era uma espécie de barrados no baile para a internet. No Brasil, a produção de webséries começa no YouTube no final dos anos 2000 e se consolida na década seguinte com produções como Quero Ser Solteira, Heróis e Lado Nix. Você deve conhecer histórias de crianças que foram criadas por lobos ou macacos. Eu fui criada por um velho Nintendo, algumas fitas VHS e uma coleção de quadrinhos. Depois que minha mãe sumiu sem deixar vestígios, meu pai achou que essa era a melhor forma de educar uma criança. A produção de séries sob demanda ganha ainda mais destaque em 2013, a partir de House of Cards, a primeira série original da Netflix. 3 anos depois, a empresa estreia sua primeira série brasileira, 3%. Cada um de vocês terá apenas 3 minutos para montar o maior número de cubos possível. Tempo acabou. Se tiver com cubo, ganhou. Louco, meu cubo! Solta! Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer. 3% foi a primeira série brasileira que a Netflix bancou, né, fez, e ela foi um sucesso gigantesco. Ele foi lançado na internet, eu já tinha assistido, era uma produção realmente muito boa, muito caprichada, com uma ideia ali que pegava o espectador que gosta de uma ficção científica e também muitos dramas humanos. O público foi junto, gostou da ideia e realmente assistiu tudo, né? Foi uma surpresa muito boa e a gente tem até um caso de amor especial, porque a segunda temporada foi anunciada durante a CCXP do ano passado. O elenco estava todo lá, o elenco não sabia, a gente deu essa notícia para eles. Foi aquela comoção, todo mundo ficou super feliz. E a gente gosta muito de ver isso, né? Você vê cada vez mais essa possibilidade dos brasileiros contarem as suas histórias. É uma coisa que a gente não tem, né? A gente consome muito essas séries vindas lá de fora. E que bom que a gente tem agora essa possibilidade e que espero que melhore e aumente cada vez mais essa possibilidade da gente ter as nossas próprias histórias contadas ali. O vídeo on demand tem que ser interpretado como um canal, como canais novos, basicamente de distribuição. E o que isso afeta na questão da produção é que uma empresa gigante como a Netflix, nos últimos anos, que veio com uma estratégia muito agressiva para conquistar assinantes, passou a demandar mais conteúdo. Então, eu não diria que isso deixa mais fácil, mas sim, existiu uma demanda por um conteúdo de qualidade por essas plataformas muito interessante, eu diria que para muitos produtores hoje seria um sonho poder produzir algo para a Netflix. Mas isso acontece muito porque é uma empresa que hoje também tem mais de 100 milhões de assinantes. Então, eu acho que o que os produtores querem, além de recursos de produção, que é importante, eles querem também uma janela de distribuição, né? Em termos de mercado, a gente tem que fazer uma ponderação que o VOD ele ainda não é um produto propriamente dito, ele não é uma janela. O VOD ele é uma tecnologia através da qual você consegue entregar o conteúdo de maneira não linear. Dentro dessa tecnologia, você pode formatar produtos que vão ser janelas diferentes. Analisando o próprio mercado brasileiro, você consegue encontrar produtos como a parte transacional do Now, da NET, por exemplo. Lá você vê que você tem uma janela de VOD premium, porque você muitas vezes tem ali a primeira oportunidade de assistir um filme assim que ele sai do cinema. Ele é uma janela que está logo posicionada entre o cinema e a televisão por assinatura. Do mesmo lado, você tem outros serviços de vídeo sob demanda por meio de assinatura.
que na verdade eles acabam sendo uma última janela, depois que o conteúdo já passou pelo cinema, pela televisão por assinatura, pela televisão aberta às vezes, e ele entra lá para ser a cauda longa do conteúdo. Então assim, ele é uma janela flexível no sentido que, dependendo de como o produto de VOD é formatado, ele pode se posicionar entre as diferentes janelas clássicas. Então eu acho importante fazer essa distinção entre o que é a tecnologia e o que são os produtos. O VOD, ou Video On Demand, é uma coisa cada vez mais normal, cada vez mais comum na vida de todo mundo. E ela traz justamente uma comodidade muito boa, muito grande para o espectador, que é você poder assistir aquilo na hora que você quiser, aonde você quiser. Então, é por isso que ele ficou tão popular. Ele começou com a possibilidade de você gravar o programa que você gosta e tudo mais. Se você lembrar, a gente já tinha um início do Video On Demand com VHS e tal, que era impossível de conseguir regular o VHS lá para gravar o programa que você queria de verdade. Mas depois com o digital isso ficou muito mais fácil e hoje em dia com a internet e tudo mais, isso ainda é mais fácil, porque você consegue realmente assistir o que você quer na hora que você quer. O que nós estamos vivendo é uma revolução de plataforma. Então a gente sai de uma plataforma linear, a gente sai de uma plataforma que tem uma grade de programação, a gente sai de uma plataforma que tem 24 horas num dia para entrar numa plataforma sob demanda. Então, nessa nova plataforma sob demanda, que tem um espaço que tende ao infinito de armazenamento de arquivos e horas, etc., você não precisa produzir episódios de 52 minutos que dependem de um horário de 3, 4, 5 breaks comerciais. As estruturas de negócio elas são afetadas por esse novo segmento de mercado. Antigamente, quando fazia-se a produção de um conteúdo audiovisual para televisão por assinatura, o foco era sempre nesse público e a estruturação do negócio era sempre voltada tendo ele como um core business, como algo principal. Hoje em dia, quando estrutura-se uma série, pensa-se também muito no potencial dela dentro do segmento de VOD. As séries foram o gênero da televisão que mais se apropriaram do VOD, porque a partir do momento que chegou o Video On Demand, elas passaram a incorporar isso na sua própria narrativa. Então, até pouco tempo atrás, a maioria dos programas que você assistia eram os procedurais. Uma palavra feia para dizer, é um programa que você tem o começo, o meio e o fim do episódio, mais ou menos sempre do mesmo formato. É o caso da semana de um policial, de um programa médico, etc., que ele se encerra ali. E tinha um arco maior que acompanhava durante a temporada inteira. A mão! Me ajuda! Segura ele direito, rapaz! Eu tô segurando, pô! Me deixa morrer! Me deixa! Você não vai morrer! Não me deixa morrer, não! Você não vai morrer! Me deixa! Não vai morrer! Me deixa morrer, por favor! Segura! Não! Também tem hoje um mundo em que você consegue pensar multiplataformas. Você tem, não no Brasil, porque a gente ainda não tem venda de episódios no iTunes, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, muitas das séries que passam semanalmente, assim que o episódio termina na TV, você pode comprar isso no iTunes, por exemplo. Então, isso está num canal, mas isso está numa plataforma, mas isso está dentro de uma janela, dentro da Netflix. Então, eu acho que esse é um pouco também a tarefa de um agregador, de um agente de venda. Entender que, olha, você produziu esse conteúdo nessa instância, qual vai ser a melhor forma possível da gente fechar negócios e ir atrás de parcerias que te permita estar num canal de TV paga, estar na plataforma de venda de conteúdo, estar numa plataforma de assinatura, estar numa plataforma de um canal de TV aberta. Quer dizer, navegar por esse universo é um pouco a nossa função também. Entender como é que você levantou esse recurso, produziu e o máximo de alcance desse conteúdo. A impressão que eu tenho, assim, a gente já está no momento onde o mercado está mais tranquilo e quando surgiu o VOD, falava-se muito da substituição dos meios lineares pelo VOD, que o VOD ia assassinar a televisão por assinatura e por aí vai. A sensação que eu tenho é que o VOD é o futuro, mas
coisa já está tomando um tom de complementariedade. As pessoas vão assistir, as pessoas têm interesse em ter VOD, todos os grandes players do mercado de televisão ou de televisão por assinatura estão investindo em suas plataformas, têm o interesse de atingir esse consumidor, mas sempre tendo esse conteúdo como algo complementar. Talvez, no futuro, o que hoje em dia é algo complementar, que é o VOD, a um serviço principal, que é a televisão por assinatura, isso chegue no equilíbrio, ou o VOD até acabe sendo um serviço principal. Cada vez mais a produção vai ter que se adequar à forma da história que está sendo contada. Se você hoje você já consegue pensar numa série justamente para ela ser assistida em VOD, para você assistir aquela série de uma vez só, né? Você sentar no seu sofá e maratonar aquilo lá, fazer o binge watching. Isso dá uma liberdade para o criador de criar um arco maior, de desenvolver melhor os personagens, e isso pode criar novas estruturas de roteiro que a gente não tinha até então. Se você pensar o que existia, as séries eram um formato, porque você tinha realmente que esperar toda terça-feira à noite para assistir a sua série, toda quinta de madrugada e assim por diante. Hoje não, hoje você pode assistir a sua série na hora que você quiser, é lógico, a partir do momento que ela está pronta, né? Hoje você tem essa facilidade e o espectador está se esbaldando com isso, né? Numa série produzida para televisão por assinatura, você vai negociar os direitos. Se o direito vai ser para os canais premium, para os canais basic, para todos os seus canais, por quanto tempo você vai conseguir exibir, o número de reprises. Tudo isso relacionado à linearidade que esse segmento de mercado tem, que é o de televisão. Já para o mercado de VOD, você negocia também se vai ser para Subscription Video on Demand, que é o modelo por assinatura, se é para o VOD transacional, que é aquele na qual o usuário ele paga um valor determinado para assistir um conteúdo, ou se é, por exemplo, para catch-up, quando na verdade você está colocando o conteúdo, disponibilizando ele em conexão a uma exibição linear. Além disso, você tem prazos, se você vai ter a disponibilização no modelo que a gente chama de binge watching, que é a possibilidade do usuário assistir todo o conteúdo de uma vez só, ou se você vai ter a disponibilização de cada episódio, um por semana, se todo aquele conteúdo ele vai ficar na plataforma depois, como uma definição que o mercado chama de box set, ou se ele vai ser um modelo de rolling, na qual a cada novo episódio, o episódio anterior vai ser removido. Sou viciada em Netflix, assisto quase 24 horas por dia. Eu assisto Netflix e NetNow. No YouTube eu procuro mais músicas, documentários. Canais que falem sobre carro, sobre esporte. Eu escuto mais músicas, procuro por álbuns, CDs. Vídeo de palestra, vídeo aula. No momento eu tô assistindo mais séries do Netflix. Seria Dear White People, Demolidor, Jessica Jones. Eu gosto de Breaking Bad, eu gosto de Grey's Anatomy. The Walking Dead, Game of Thrones. É muito bom você ver atores brasileiros, um contexto um pouco brasileiro e também ideias renovadoras, que tipo, não fica muito naquela coisa de novela. Seria bom, né? Porque até pelos próprios atores brasileiros daria mais visibilidade para eles, uma rede internacional fazer isso. Eu acho que as séries brasileiras são meio enviesadas, né? Eu acho que poderia ter uma variedade maior. O Brasil tem um potencial criativo muito legal e eu acho que isso acaba sendo pouco explorado por, às vezes, falta de investimento. 8 horas seguidas, certeza que eu já fiquei. Umas 4 horas, 5 seguidas. Eu já cheguei a fechar temporadas, assim, ver 12 episódios, passar 8 horas, 10 horas vendo séries. Passo uns 2 dias assistindo, aí paro um pouco pra comer, dormir e depois começo de novo. Talvez umas 5 horas, assim, no máximo, assim, quando você passa o dia inteiro, você tá doente, sabe? É o momento ideal. Assistir a vários episódios de uma série ou de um programa numa sentada só. Essa é uma definição para binge watching. Em inglês, binge indica a ação de consumo em excesso e watch significa assistir. O fenômeno, que pode ser uma eventualidade para alguns, pode também se tornar uma compulsão para outros. O ato de maratonar, que os americanos chamam de binge watching, né? Você sentar no seu sofá e ficar ali assistindo 3, 4, 5, 8 horas seguidas de uma série, é uma coisa cada vez mais comum. Já mudou, né? O hábito de você consumir uma série de TV.
Hoje você consegue assistir do primeiro ao último episódio, se você quiser, de uma vez só, de uma série, de uma temporada. É uma coisa que antes você só conseguia acompanhar o episódio a episódio, semana a semana, e depois você comprava o seu DVD, o seu Blu-ray e tudo mais, você podia fazer essa maratona. Hoje não, com serviços como a Netflix, como no próprio YouTube, você tem muitas webséries, então você consegue assistir tudo de uma vez só, e isso tem um lado positivo, que é você não ter que ficar esperando a próxima semana. Mas também você tem que tomar um cuidado, né? Porque você tem que viver, afinal, né? Tem esse lado perigoso de você se separar do mundo ali para fazer só aquilo. Tem que tomar esse cuidado. Se você for olhar, assim, as maratonas, elas são algo que ocorre no mercado de televisão por assinatura muito antes do surgimento do VOD, né? As maratonas, elas não são uma novidade criada em relação ao VOD. E, de certa maneira, a gente pode falar que a possibilidade do binge-watching talvez seja uma evolução da tecnológica das maratonas. As maratonas, no formato do The Walking Dead, por exemplo, elas têm o objetivo sempre de permitir que aquela pessoa que sempre se interessou na série, mas nunca teve a possibilidade de assistir, que ela possa sentar e fazer o catch-up, que ela possa alcançar na série no momento que ela está agora, para poder agora retomar com o começo de uma nova temporada. Tanto que elas acabam sempre coincidindo com as novas temporadas. Eu vejo essa possibilidade do binge-watching como definitivamente uma tendência, como algo positivo do VOD para o consumidor. Mega Maratona The Walking Dead. Faça sua selfie e prove que você consegue resistir. 5 temporadas completas e a estreia simultânea com os Estados Unidos da nova temporada. No final, o zumbi será você. Eu cheguei até a ver algumas palestras com executivos de canais de TV americanos que eles são muito críticos a esse formato, porque americano tem expressão para tudo, mas tem uma expressão que eles falam do water cooler effect, que é quando você tem uma série semanalmente sendo exibida, você tem aquele momento que você está indo tomar uma água no seu trabalho e você comenta, você viu ontem o novo Game of Thrones, você viu ontem o novo episódio de tal? Então, esse burburinho, essa coisa também que a gente está muito acostumado da grade de programação, se perde um pouco quando a gente não está mais em sintonia em relação a que episódio você viu, que episódio eu vi. É claro que é uma cultura nova, então muito da conversa acontece online. Muito da conversa, a palavra spoiler cresceu muito na nossa cultura nos últimos anos, né? Então, eles também vão reinventando o formato de você se atualizar e dividir esse conteúdo. Quanto aos negócios, o binge-watching é algo que tem que ser observado com cuidado, porque ele também gera problemas, né? Na medida em que você permite que teu usuário assista todo o conteúdo de uma vez só, você cria um outro risco, que é o risco de sazonalidade. Se você tem um timing de produção no qual você vai lançar 3 grandes séries em um ano, e essas 3 séries vão ser lançadas em cada uma, todos os episódios de uma vez em um único fim de semana, você corre risco que teu usuário assine teu serviço apenas 3 vezes por ano. Sendo que, na verdade, você precisa que ele assine o ano inteiro justamente para que você possa fazer o financiamento dessas séries. Então, assim, o binge-watching é algo que tem que ser olhado com cuidado. Você precisa estruturar um fluxo de produção para que seu serviço seja interessante ao longo do ano todo. Senão você cai justamente nesse risco da sazonalidade, do teu usuário ele assinar a tua plataforma somente durante o período no qual você tem algum conteúdo interessante. Para quem está assistindo, o binge-watching é uma coisa maravilhosa. Você poder sentar no seu sofá e assistir uma temporada completa é tudo que você queria. Você conseguir realmente entender quem é o personagem, ver para onde que ele está indo e ver o desfecho daquela história é tudo que você quer, em vez de ficar esperando as semanas, 8, 10, 20 semanas para conseguir assistir tudo isso de uma vez. Tudo isso, você pode assistir tudo em 20 horas, por exemplo. Porém, para quem está fazendo, ele pode também ter um lado negativo, que é a volatilidade que esse consumo dá para aquele material.
em muito pouco tempo, esse material fica velho. Uma série que foi lançada na semana passada, se você não assistiu ainda a série completa, você já está tomando spoiler. Você já está procurando a próxima série que você tem que ver, porque aquela lá você já perdeu. Eu não acho necessariamente bom nem ruim. Eu não gosto para alguns tipos de conteúdo. Então, a Netflix arriscou, por exemplo, produzir uma série, uma espécie de reality show de esportes radicais que se chama Ultimate Beastmaster. E eles fizeram um programa, para mim, achei super legal, com equipes de vários países, então tinha uma equipe brasileira, muito interessante. Eu gostei muito da série, mas esse era o tipo de evento que quando chegou na final, eu queria compartilhar com alguém e eu senti que ninguém estava comigo. Então, uma coisa que evolui, né, e sem dar spoilers, né, mas assim, a final é super emocionante. Então, eu assisti até chegar àquela final e eu me senti muito sozinho. Isso é uma coisa que a grade de programação e o campeonato e o dia a dia te constrói. Só que, ao mesmo tempo, a Netflix é tão agressiva nessa ideia e todas as séries chegam com tudo sendo disponível e eles são tão bons de marketing que eu acho que tem um público jovem, especialmente o mais jovem, se acostumando com esse modelo. E uma vez que essa galera se acostumar com esse modelo, fica muito difícil contra-argumentar. 108 atletas de 6 países diferentes em uma das pistas de obstáculos mais difíceis do mundo. A pista. This is Ultimate Beastmaster. Quem vai dominar é a grande besta do The Ultimate Beastmaster. O VOD, ele permite que você esteja junto com o usuário. E nesse sentido, o VOD ele vai além daquele conceito antigo que a gente tinha do TV Everywhere, né? Porque no momento achava-se que o importante era o TV Everywhere, a entrega do conteúdo linear para o usuário com ele o tempo todo. Só que a gente sabe que o TV Everywhere, por causa da linearidade, ele não funcionava tão bem. Assim, às vezes no horário que a pessoa tinha para assistir a série que ela gostaria de assistir, estava passando outra coisa que não era do interesse dela. Então, esse conceito do TV Everywhere, ele está mudando para o Content Everywhere, para o conteúdo em todo lugar. A ideia não é te entregar uma programação linear, a ideia é te entregar o conteúdo que você quer ver na hora que você quer vê-lo. E a gente sempre bate nessa tecla dos dispositivos móveis, né? E assim, parece algo batido, a gente fala, legal, tem um aplicativo. Mas assim, o aplicativo ele tem uma mudança, tem algo interessante aí. Porque o aplicativo ele justamente te tira da necessidade de estar na frente da televisão, da necessidade de estar na frente do computador para eventualmente assistir. Eu acho que o fato da gente ter séries em serviços sob demanda, em muito pouco tempo já mudou os hábitos, né? Quer dizer, eu acho que isso fica muito claro quando você entra no Facebook e vê como as pessoas se relacionam com os conteúdos e como elas pedem por conteúdo, como elas trocam informação pelo conteúdo. E digo mais, eu acho que isso vem até de antes do boom da Netflix no Brasil e de outros serviços. A internet permitiu isso, né? Então, assim, os canais e a grade de programação tiveram que responder a um mundo conectado. O que eu tenho visto cada vez mais é as pessoas, principalmente em momentos de crise, escolherem entre você assinar uma TV por assinatura ou um serviço de assinatura. Isso traz realmente uma estranheza no primeiro ponto, que vai trazer essa mudança e que tem que fazer as pessoas serem rápidas para entender quem que é esse novo consumidor. Por que o cara está deixando de assinar um canal por assinatura para ter um serviço de assinatura que realmente onde você pode assistir tudo de uma vez só, quando e onde você quiser. Essa comodidade trouxe realmente um novo tipo de consumidor. E esse tipo de consumidor, ele já acostumou com aquilo, é aquilo que ele quer, é aquilo que ele vai ter, até que traga alguma coisa melhor para ele. Então, sim, todo mundo tem que ficar esperto com isso, porque agora eu quero assistir as minhas séries onde eu quiser. Consumir produtos audiovisuais quando, onde e como quiser já é uma realidade para boa parte dos brasileiros.
As séries disponíveis para consumo sob demanda empoderam o usuário. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A liberdade para se consumir séries sob demanda é sua principal qualidade e talvez seu maior defeito.